Bom, vamos tirar as dúvidas sobre o tal do chip no cérebro de humanos. A Neuralink, empresa de implantes cerebrais do bilionário Elon Musk, disse que recebeu a aprovação da agência americana Food and Drug Administration, a FDA, para conduzir testes clínicos em humanos. A startup está desenvolvendo um pequeno dispositivo do tamanho de uma moeda que vai conectar o cérebro a um computador consistindo de fios entrelaçados com eletrodos. A colocação do dispositivo requer perfuração no crânio. Para que isso? É o que a gente vai saber agora e tentar entender por quê e como é que isso vai funcionar com o neurocientista Danilo Menezes. Danilo, bem-vindo à Band News. Bom dia. Obrigado, Cacá. Bom dia, Cláudia. Bom dia, seja bem-vindo. Para que colocar um chip no cérebro? Qual é a ideia aí? Então, existem implicações clínicas que chips já são colocados no cérebro. Agora, a real intenção do Elon Musk é essa pergunta de $1 milhão, né? Uhum. A gente pode especular de acordo com algumas coisas que já foram apresentadas. Inicialmente foi apresentado, né, em rede mundial quando o chip foi implantado em um porco, né? A Gertrude. E, assim, existe a visão do público leigo e existe a visão da gente, né, dos neurocientistas. Quando a gente analisa o vídeo, tem uma série de informações que deixam a desejar. E também informações que são publicadas pela Neuralink, que você investigando um pouco melhor, elas são equivocadas, né? Primeiro que o número de eletrodos, o número de canais que o chip fornece é um número que não existe no mercado. Hoje a gente tem até 250 eletroencefalogramas de até 250 canais e de início a Neuralink prometeu 1024. Quando você vai... Isso para um chip muito pequeno, né? E o de 256 é um equipamento enorme. Então, quando a gente vai investigar melhor, esse chip ele é de 64 canais, inclusive ele lembra um pouco o chip que foi publicado agora na Nature, semana passada, da equipe da Suíça que conseguiu fazer o paraplégico voltar a andar. Vale lembrar que esse estudo do paraplégico são de vários anos e que é uma equipe de 30 pessoas extremamente especializadas. Então, a questão que fica do Elon Musk é qual é a real função do chip? Existe a comunicação cérebro-máquina. Então, especula-se que, por exemplo, será que ao colocar o chip ele está querendo ligar um Alexa pelo pensamento? Talvez ele esteja procurando uma coisa como isso. Ou se existe como também ele divulga no site, que é outra grande linha de pesquisa, que seria a reabilitação de pessoas, né? E, inclusive, ele é um site até, do ponto de vista científico, meio estranho, porque ele já propõe curas, né? Cura de cegueira, cura de paraplegia. Então, a gente, que é cientista, fica um pouco pé atrás quando você está prometendo resultado muito antes dos experimentos. O problema do chip que a gente vê, por que a implantação? Por que é uma coleta interna? Tem uma série de repercussões com isso, né? Quando a gente vai do ponto de vista da metodologia científica, a pesquisa em humanos ela é feita primeiramente em animais. Então a gente começa, por exemplo, dos animais mais simples, no caso do sistema nervoso, um neurônio, a seguir um nervo, depois um camundongo, um rato, um coelho, aí um porco, até onde ele chegou. Então pesquisas em animais. E aí, um próximo passo seria um animal que estaria um nível de proximidade do DNA muito próximo do ser humano, que é o macaco. Do ponto de vista de experimentos de macaco, o Elon Musk ele testou em 23 e foram mortos 13. Isso aí, para um parâmetro internacional, era para ser fechado o laboratório no segundo macaco, né? No primeiro você recebe um cartão amarelo, fica de olho, né? O laboratório ele pode fechar, no segundo, se tivesse acontecido, o laboratório teria fechado. Só que aí Morreram ele tem 13 e ninguém fez nada. Ninguém fez nada. Ele tem uma empresa particular, então sabe-se lá como que ele consegue resolver essa papelada, né? Então, daí a gente já tira que do bom senso não deveria ser permitida a pesquisa em humanos. Danilo, eu acho que tem muitas dúvidas, assim, é um assunto muito novo e que pode revolucionar, né, a ciência, mas também é algo que nos mete medo, né, porque... Então vamos falar. Eu tô me lembrando aqui de um episódio de Black Mirror em que colocam lá um chip no cidadão e esse cidadão acaba morrendo. Enfim, não vou trazer maiores informações. Sem spoiler, né? Cláudia. Mas, enfim, não é um risco muito grande ter um chip implantado no cérebro? Não pode trazer danos muito graves para quem tem esse implante? Isso é uma conversa muito interessante, que é por que dentro do cérebro, né? Será que isso tem a ver com o valor que está sendo aplicado, que vai ser investido, ou que vai ser coletado para oferecer para o público? A gente tem aqui o mundo da microestimulação ou eletroestimulação invasiva,
que seria implantar o chip dentro do cérebro, e a evasiva ou a externa. Eu não sei se vocês sabiam, mas a Universidade Federal da Paraíba ela é referência, inclusive mundial, nesse tipo de estimulação. A professora Suelen Andrade, inclusive ela tem artigos publicados na Nature com esse tipo de estimulação transcraniana não invasiva. Então, inclusive a gente tem resultados com pessoas de Parkinson, Alzheimer e outros tantos tipos de doença, né? Quando a gente vai investigar esse tipo de informação, que é o que está acontecendo na mente das pessoas, paira pelo mundo da ficção científica, depende do que é que você está querendo investigar. Então, por exemplo, no meu doutorado eu trabalhei com comportamento de mão. Então a minha pergunta é o que é que o comportamento da mão tem a ver com a saúde mental? E a gente colocou isso no aplicativo do celular. O aplicativo, ele, de acordo com o fornecimento dos dados pelo usuário para pesquisa científica, a gente conseguiu identificar algumas informações. Então as perguntas iniciais eram estresse, ansiedade, depressão, emoções positivas como criatividade, quanto que zen você tá, ou mindfulness, e a gente não sabia, na nossa hipótese, o que é que a gente ia encontrar. Então o que é que a gente encontrou? A gente encontrou ansiedade severa e a gente encontrou quando a pessoa está muito zen. Por outro lado, onde é que eu estou querendo chegar? Encontrar uma ansiedade mediana, intermediária ou muito leve, isso já é mais difícil. Então, o que acontece geralmente nesses chips e em resultados que são divulgados de uma forma geral, são comportamentos que são mais gritantes do ponto de vista patológico. Então, os cidadãos aqui, do ponto de vista típicos, né, para a gente não usar a palavra normal, porque a gente nem está usando isso mais, né, os cérebros eles são neurodivergentes. Então, do ponto de vista típico, os comportamentos típicos eles são muito mais difíceis de prever ou de identificar. Mas, em tese, seria possível modificar o pensamento ou até o comportamento de alguém ou causar algum mal à saúde dessa pessoa com um chip? Se você planta um chip no cérebro, isso tem um alto risco de infecção. Inclusive, eu li o artigo ontem na íntegra, esse da Nature, do paraplégico, que está passando por esse processo de reabilitação, e o chip dele causou infecção. Ele teve que ser retirado e foi colocado novamente. Então o Elon Musk ele divulga no site dele um robô que vai fazer uma implantação direta no seu cérebro, mas há casos que a operação desse robô é feita pelo neurocirurgião. Tem várias coisas estranhas na entrevista e na página, né? Por exemplo, os neurocientistas não aparecem. Não há nenhum cientista falando de nada. Quem aparece no vídeo do porco é um neurocirurgião que está de máscara, não se identifica. Na hora de aparecerem uns 64, tô falando aqui, desculpe, se estão causando mais... A gente fica pé atrás do ponto de vista de investigação. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Imagine que você tem uma concessionária que você tem todas as marcas de carro. E aí você vai vender agora para uma população que nunca viu carro, mas eles têm um alto poder aquisitivo, talvez de comprar uma Ferrari, numa situação hipotética, e você pode apresentar para ele vários carros que você pode vender. E aí... você pode apresentar para eles, por exemplo, a Ferrari, que é o carro mais caro. O Elon Musk ele apresentou o Fusca na hora dos dados. Por quê? Se você tem 64 canais, por que ele escondeu os outros eletrodos e mostrou só uns 3 ou 4, que inclusive não é identificado na hora, e ele fala que são os eletrodos motores. Quando ele vai mostrar um gráfico que é mais detalhado, ele mostra o gráfico do andar do porco. Então tem informações aí que foram ou escondidas ou muito direcionadas para o que vai aparecer no YouTube e ficar lá. O discurso dele, do ponto de vista científico, ele tem várias informações vagas, mas, assim, em poucas palavras, há um risco grave de infecção. E o outro ponto que eu queria colocar é por que não utilizar sensores portáteis? Tem várias pesquisas no Brasil, que elas não são, assim, muito... existe muita publicidade em cima delas, mas muitas foram feitas, por exemplo, na Covid, de sensores portáteis que são colocados no braço em pacientes que estão, por exemplo, paraplégicos ou em situações muito emergenciais da Covid, que registram batimento cardíaco, sensor de condutância de pele, pressão arterial. E isso é feito assim de valores, por exemplo, de R$800. Então, por que você está interessado em implantar um chip que vai provocar talvez um risco de vida a uma pessoa, mas você pode cobrar 8.000, 80, né? Então, há a questão do que a empresa está querendo adquirir financeiramente. Você falou aí sobre a possibilidade até de reverter cegueira. Como seria possível reverter um estado de cegueira? Uma pessoa que tenha nascido, por exemplo, cego, pode enxergar com o implante de um chip? Então, isso é estranho por si só, né? Mas, assim, existem alguns casos que são poucos conhecidos na ciência. Existem vários tipos de cegueira e hoje em dia a gente tem medicamentos com nanotecnologia, né? Alguns medicamentos como esse, por exemplo, você pode pegar um sequenciamento genético de uma pessoa que tem uma cegueira específica, hoje em dia, e produzir um medicamento a partir desse sequenciamento. Isso é uma coisa milionária.
E inclusive tem um caso de um medicamento que foi feito já e com uma única gota de um colírio isso cura um tipo de cegueira específica. Mas não é toda a população que tem esse tipo de cegueira que vai ser curado. Uhum. Agora deixa eu lhe perguntar uma coisa. Esses chips, eles podem de repente também permitir que, ou poderiam permitir, é possível que alguém controle mentes e cérebros à distância? A pessoa ser controlada à distância, ser manipulada à distância? Ser controlada e ser manipulada, não. Pra gente é tentar explicar isso talvez de uma forma, de uma linguagem da computação. A leitura desses chips, ele é feito de uma linguagem digital, então ela vai converter dados em 0 ou 1. O neurônio, exatamente, ele tem uma linguagem elétrica extremamente complexa que beira o analógico. Então você não consegue fazer a leitura de toda a informação que está ali. Inclusive, uma coisa que parece acontecer no vídeo do porco é que há muito ruído na informação dos canais. Esse tipo de eletroencefalograma que é feito uma leitura dentro do cérebro chama-se eletrocorticograma. A novidade que você teria, vamos supor num cenário hipotético que você tem 100 pessoas com esse chip, é que ele vai ter a leitura em tempo real de 100 pessoas. Isso não deixa de ser perigoso. Então você tem o eletroencefalograma ou um eletrocorticograma que é mais preciso de 100 pessoas, eu posso saber na hora que ela está no Twitter, né? Já que ele tem uma relação grande com isso, se ela está interessada ou não, ou isso provoca... Podemos ler pensamentos, mas não podemos controlá-los à distância, é isso? Isso, mas leitura de pensamento ainda é muito difícil de acontecer. O que a gente pode ler é uma reação. Se você gosta, se você não gosta de determinado conteúdo. Eu não diria nem gosto ou não, é se isso foi ativado ou não. Se há uma resposta elétrica naquele momento ou não. Agora, o ponto de vista de enlevo emocional, isso é muito mais complicado. Para você ter, inclusive, especulam também a possibilidade que ele comenta no site dele nas entrevistas, que é sobre baixar o download das memórias. Isso aí também é tudo fake news. Uhum. A gente não tem nenhuma descoberta sobre isso, onde que é o local onde ficam armazenadas as memórias. Inclusive tem estudos de eletrocorticograma que você mostra a ativação de um determinado local, por exemplo, uma memória que eu tinha quando era criança, tinha uma bicicleta vermelha. Se você retira esse eletrodo e coloca novamente, na intenção de evocar essa na memória, aparece uma outra memória aí. Agora, como é feita a conexão do chip ao cérebro? Como é que é feita essa ligação? Então, essa tecnologia se chama neuroengenharia. Inclusive, o pessoal do Miguel Nicoleles, que está no Rio Grande do Norte, eles são especialistas nisso. E existe hoje uma série de linhas que são feitas como se fosse uma espécie de filme, que aparece inclusive no site da Neuralink. O interessante é porque o neurônio, que é a célula do sistema nervoso, ela funciona como se fosse um cabo de energia, um cabo de eletricidade. Então se conecta parte desses cabos, eles podem transmitir um sinal elétrico que são captados por esses canais, esses 64 canais. Então eles ficam dispostos em um local específico, por exemplo, a área de linguagem, que fica, se você é destro, fica na região do lobo frontal esquerdo. Se você implanta um chip ali, então uma área próxima ali daquela região, talvez um pouco relacionada à palma da mão fechada, ela vai ser sido feita a leitura, que é o que o grupo da Suíça fez. Isso poderia ocorrer de a pessoa que foi implantada um chip ter um problema na fala? Sim. 10h18, Cláudio, deixa uma pergunta para o nosso entrevistado, Danilo Menezes, que é neurocientista, responder já depois do intervalo. Em tese, os principais benefícios com essa implantação de chip no cérebro seriam para a saúde? Que tipo de problema de saúde poderia ser, vamos dizer, reduzido ou até curado, né, com os chips? Certo. Tem um exemplo que vem sendo implantado corriqueiramente, que é um tipo específico de Parkinson, para um tipo específico de Parkinson, um chip que é implantado para estimular a produção de neurotransmissor dopamina. Do ponto de vista medicamentoso, o medicamento para o Parkinson é justamente esse, mas acontece também de uma série de efeitos colaterais, como, por exemplo, alucinações, ou se houver uma predisposição de esquizofrenia, o paciente com Parkinson pode desenvolver também, de acordo com a quantidade de medicamento. Então, um chip, nesse caso, vai estimular essa determinada região a produzir estímulos elétricos que os neurônios dopaminérgicos vão produzir especificamente esse neurotransmissor. Você falando sobre isso, me ocorreu o seguinte, pode ser também uma ajuda muito grande para quem tem depressão severa. Exatamente, depressão maior, isso, por exemplo, e há um outro questionamento se de fato a depressão era unicamente a deficiência do neurotransmissor serotonina, mas enfim, o ponto é que também há o lado negativo não é só a infecção, mas também em alguns pacientes ocorre mudança de personalidade ou alguns comportamentos estranhos porque
é um corpo estranho que está sendo implantado aquilo ali no cérebro, naquele numa área momento. muito né? vital nossa, né? Exatamente. Então seria o quê? Seria, enfim, em termos de benefício para a saúde, também a questão do Parkinson, o mal de Alzheimer também, O mal de né? Alzheimer também. São situações que os medicamentos já não dão conta, então a outra técnica poderia ser explorada como a implantação desse chip. Volto ainda para a questão que existe essa possibilidade da estimulação elétrica não invasiva, que vem dado muito resultado, inclusive para depressão. Sim. Então há essa questão também de marketing, de querer oferecer logo o implante ao invés da informação externa, né? Sim. Vamos dizer assim. Mas, de toda forma, o implante não está disponível ainda. É Exato. algo que está sendo estudado. E, enfim, se tem alguma estimativa de quando isso pode estar acessível... E, na verdade, acessível é um termo... Talvez não seja muito adequado, porque essa tecnologia eu imagino que será muito cara, né? Uhum. Assim, a novidade maior que a gente tem é esse chip duplo da Suíça, né? Esse chip duplo, então você tem dois chips de 64 canais, são 128 canais. Porém, vale lembrar que ele mensura informações só de uma região do cérebro, né? Sabiamente, a equipe da Suíça colocou entre a região motor e a região sensorial. Então, aquela pessoa lá, aquele rapaz de 30 anos que está voltando a andar, ele não está só com informações sendo estimuladas para a motricidade dele, mas também ele está voltando a sentir o pé. Isso é uma coisa bem interessante que é um sonho, de certa forma, né, para a pessoa que está paraplégica. E outra coisa que é muito interessante também é que o chip, a intenção não é que aquele chip fique ali para sempre. O próximo passo, o que se acredita, por exemplo, aquele rapaz ele tem uma lesão na região cervical. Então o próximo passo vai ser, o que tudo indica, a estimulação de células-tronco nessa região cervical, para poder que os fios, né, os neurônios daquela região voltem a transmitir a sensibilidade e aquilo seja retirado e ele volte a andar normalmente. A então, informação circula mesmo depois que se retira o chip. Aquele paciente ali ele foi muito especial por ter sido feita aquela implantação por um motivo que é o seguinte. Ele tinha alguns neurônios ainda sobrevivendo ali naquela região cervical. Então, com essa técnica da implantação, esses poucos neurônios voltaram à atividade, ao ponto que eles fizeram um teste que desligaram todos os chips e ele conseguiu andar. Então, é um milagre mesmo. E isso agora, para se tornar uma realidade, se tornar uma realidade, isso é para quando? Eita, boa pergunta. Tem um neurocientista húngaro que ele foi convidado a trabalhar na Universidade de Nova York. Na nossa área, quando a gente escreve um artigo científico, é muito difícil você ver a citação de um livro, né? Geralmente porque o livro é uma opinião de um único autor, 2, 3, e um artigo tem 30, né? Enfim, atualizados. Mas tem um livro que aparece com esse tipo de pesquisa, que é Os Ritmos do Cérebro, do George Busaski, né? É um neurocientista húngaro que está em Nova York. E ele estuda justamente isso. Se há uma gramática no cérebro, há uma sintaxe, há uma forma de entender o que é que acontece nesses pensamentos. Segundo esse neurocientista, que é o maior especialista do mundo, ele disse que a gente está longe disso daí. Entender o que é essa leitura de pensamentos, porque cada cérebro ele foi, de acordo com as experiências que ele recebeu, ele foi modelado com uma espécie de complexidade específica. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu tive no evento há 10 anos atrás, no Ilhotim, em Brumadinho, né, aquele museu ao céu aberto construído por Burle Marx. E ocorreu um evento lá da UFMG, que foi um evento que convidou neurocientistas, artistas e filósofos para discutir questões que ainda não são respondidas na neurociência. Por exemplo, uma delas foi essa daí, é possível mover uma máquina com pensamento? E aí foi feito um experimento, uma simulação de avião, tentando se controlar por experimento. E a hipótese era pelo pensamento, né? pela a intenção do voo. E aí, o que é que eles fizeram por trás disso, né? O que é que ocorreu naquela maquinaria? A gente tem uma onda de atenção média, que são as ondas beta. Então, eles pediram para 3 participantes que estavam lá no local colocarem o eletrocefalograma. Em tese, se você se concentrar num determinado exercício ali de atenção, você vai emitir onda beta e o avião vai começar a decolar. E aí, uma coisa surpreendente que aconteceu foi lá que 2 pessoas que estavam em onda beta não conseguiram fazer o avião decolar. Então isso gera uma série de implicações, porque a minha atenção pode ser, por exemplo, quando o meu corpo está muito relaxado. A de vocês pode ser quando o corpo está muito agitado, quando o meu piscar de olhos bate numa determinada frequência. Então a atenção, o pensamento, a aprendizagem, isso é uma coisa muito particular de cada cérebro, né? E como que a gente reage nas situações do dia a dia. Então tentar encontrar qual é a criptografia de como que lê cada cérebro, isso é uma coisa muito difícil. O que eu especulo, assim, é que vai que ele consegue, sei lá,
ligar o Twitter ou ligar a Alexa, se isso ocorrer através do pensamento, vai dar certo em algumas pessoas, vai dar certo em não. Isso vai ter uma implicação para a Neuralink, pode ser que eles tenham uma implicação desde antes, né, se ocorrer essa implantação de fato em humano, pode ser que haja uma repercussão aí de alguma coisa que deu errado nessa infecção e eles fechem a empresa, não sei. Eu prefiro controlar a Alexa pela voz mesmo, é muito Deixa mais ela prático. com a voz, né, Mas pelo deixa amor eu só de fazer Deus. uma última, eu não sei se a gente tá encerrando Pode já. ser, tem uma última aí. A gente tá falando sobre todas essas possibilidades, mas eu queria saber, acho que Kaká também, sobre a questão em quanto tempo isso pode estar disponível? É 5, 10, 15 anos? Nossa, não sei, muito difícil essa pergunta. Não existe previsão. Não existe previsão. Assim, tem algumas coisas que ele promete que, pra neurociência, a gente acha que não vai acontecer. Como esse negócio de você baixar as memórias, isso aí você descarta, né? Essa promessa você descarta. Uhum. A comunicação cérebro-máquina, aí pode ser que... Na verdade, veja só, eu tô citando várias vezes esse experimento feito da Nature do paraplégico, porque o que é que foi feito ali? Aquela pessoa com paraplegia que voltou a andar, ele tá com a mochila, com o computadorzinho que tá fazendo leituras de inteligência artificial, tentando saber qual é a melhor resposta elétrica para o melhor passo para determinada informação que ele está sentindo naquele momento com o pé. Se ele tirar o sapato ali e for pisar numa areia, o computador já está mandando outro tipo de informação. Então o que ocorre é que a gente está no mundo do estudo de caso, certo? E o estudo de caso que ainda a gente não sabe 100%. Do estudo de caso para ocorrer para a população geral, sei lá, 10 anos, 20 anos, sabe-se lá. É isso. Conversamos, portanto, com o neurocientista Danilo Menezes. Danilo, obrigado pela entrevista. Muito obrigado, Kaká e Cláudia. Foi um prazer. Me chamem novamente. Prazer foi nosso. Estamos entregando a você também uma canequinha comemorativa dos nossos 7 anos que a gente completou no último dia 2 de maio. Muito obrigado e parabéns Receba para aí vocês. em nome de toda a nossa equipe. Muito obrigado, viu, Danilo? Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Abração.